Bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje Francisco Dowdley, diretor da Core Angels EduTech, que nos falará sobre um tema muito atual. Francisco vai nos falar sobre inovação na educação, empreendedorismo e tecnologia para enfrentar os desafios do Brasil. Em tempos de inteligência artificial e de muito incentivo ao empreendedorismo, nada melhor do que receber alguém muito ativo e com muito conhecimento no assunto. Importante destacar que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos, com 35 anos de existência, uma entidade não corporativa, partidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável e democraticamente estável e eticamente respeitável. Juntem-se a nós, junte-se a nós. Nosso prêmio PNBE de Cidadania, que vai ter esse ano sua 22ª edição, já está com as inscrições abertas. Consulte em nosso site, que a Ana Rita vai colocar também no chat desta reunião, www.pnbe.org.br. Instruções de bordo. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Mantenha os seus microfones em mudo. Teremos uma fala inicial do Francisco e depois teremos perguntas e respostas, devem ser feitas apenas pelo chat. E Fátima Raimonde, coordenadora do PNBS, fará o Francisco. Para dar boas-vindas ao Francisco e contar um pouco de tudo que fez e faz, passo a palavra para Fátima Raimonde, coordenadora executiva do PNBE. Fátima. Olá, boa noite a todos. É um prazer hoje estar aqui para apresentar o Francisco, um empreendedor experiência com uma sólida trajetória em desenvolvimento de empresas, especialmente no setor de educação e de meio ambiente. Ele atua como CEO na divisão Scale-up da Pipeline Capital, onde lidera investimentos estratégicos e a expansão dos negócios no setor tecnologia. Ele procura sempre, com a expertise dele em empreendedorismo, criatividade e inovação, contribuir com o crescimento de startups dinâmicas e negócios emergentes. Ele acredita fortemente que a próxima geração de empreendedores estará focada na criatividade e na imaginação, conectando ideias com forte compromisso com a sociedade. Como investidor, ele também está associado a mais de 25 empresas em diversos nichos, mas com foco principal na educação, criatividade, sustentabilidade ambiental. Mais uma vez, eu estou muito honrada de receber o Francisco e passo a palavra para ele apresentar para nós. Bom, obrigado, boa noite. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Eu adoro essas apresentações que eu tento fazer sobre mim, que vocês falam muito melhor, porque se eu fosse falar sobre mim aqui, eu faria um resumo de 10 segundos muito rápido. Então, acho que essa apresentação ficou ótima. Como a Fátima disse, eu venho tentando aí cada vez mais me envolver em temas que a gente, acho que no modernismo chamou de temas de impacto, né? E que, na verdade, deveriam ser temas importantes a qualquer época, a qualquer momento na sociedade, que são temas ligados ao meio ambiente e à educação. Porque a gente tira o sustento do meio ambiente, no geral, né? Então, tudo que a gente fala de alimento e água vem da natureza, né? E tudo que a gente fala em termos de criatividade, criação de novas tecnologias e metodologias, vem da educação. Ética, respeito, enfim. Tudo isso vem da educação. Então, são áreas que eu tento me envolver cada vez mais e espero, de fato, estar contribuindo aí, como vocês colocaram. Então, agora é com você. Boa. Então, eu vou começar de um ponto que eu acho interessante sempre, que é de onde surgem as palavras, né? Vocês falaram de empreendedorismo, e aí, lendo um livro que não tinha nada a ver com empreendedorismo, ou talvez tivesse pouco a ver,
eu descobri que a palavra é, empreendedor, ou entrepreneur, ela vem do francês e significa aquele que corre risco entre dois, né? Entre duas pessoas que estão negociando. Então, de origem, o empreendedor ele corre risco, né? Um cara, uma pessoa que está ali para correr risco, seja com uma ideia inovadora, uma tecnologia, uma proposta, metodologia diferenciada. E essa palavra surgiu lá no mercantilismo francês. Então, você vê que naquela época já se falava sobre alguém que corria risco empreendendo numa negociação e que ora ganhava muito, né? Hoje a gente pode associar isso aos múltiplos de uma startup, por exemplo, quando a gente tem uma saída, a hora perdia tudo, né? Nessa negociação de risco. E, além disso, eu gosto sempre de olhar a tecnologia, né? Que são dois temas centrais aqui na educação, empreendedorismo e tecnologia, também de uma maneira não disruptiva, mas acho que um pouco mais tradicional, porque hoje a gente sempre fala de tecnologia, a gente fala de tecnologia olhando para o mundo digital, né? E tecnologia não necessariamente é digital. A gente pode remeter às grandes navegações. As navegações não era digital, e naquela época foi uma inovação tecnológica para aquele momento. E aí, conectando com o tema da educação, nós temos aí alguns países no mundo que são expoentes em educação e que exportam a sua educação para o mundo, que não necessariamente são países altamente tecnológicos, né? Eu posso citar, por exemplo, a Finlândia. Tive lá algumas vezes e tem algumas conexões lá, que não é um país altamente tecnológico, mas que tem na sua base metodológica as principais inovações tecnológicas para entregar a educação. Então, eu sempre vejo, né, a educação, tecnologia e empreendedorismo como base de uma sociedade, mas principalmente tentando entender os fundamentos dessas palavras, as suas origens, para entender o que a gente está fazendo bem hoje ou o que a gente está fazendo mal, né? Quando se distancia muito das origens, a gente acaba indo mal. Enfim, só para começar. E aí eu gostaria de trazer alguns números para a gente pensar e discutir o como a educação brasileira tem ido. E eu vou focar hoje muito mais na educação brasileira, apesar de tentar pincelar um pouco de coisas que eu tenho visto em outros países, que eu tenho a oportunidade de viajar. Por estar morando hoje em Lisboa, né, tenho tido essa oportunidade de viajar um pouco pela Europa e de beber na fonte de outros ecossistemas. Então, para trazer um dado aqui só para ilustrar um pouco da nossa educação. O PISA, que é acho que o principal exame hoje no mundo, né, dos países da OCDE, que mensura ali a capacidade de estudante, entre outras disciplinas de matemática, ciência e leitura, principalmente estudantes do ensino médio. O Brasil teve o seguinte resultado: matemática foi 65º de 81 países. Isso no último resultado, que se não me engano foi em 2023, tá? Ou 24, não me lembro agora o ano exato. Ciência, 61º também de 81 países. E leitura, 51º de 81 países. Tendo em vista que o Brasil, ou o brasileiro, lê basicamente ou quase que meio livro por ano, né, na estatística de leitura mundial. Então, a gente foi 51º de 81 países, ficando atrás de boa parte da América Latina. Em contrapartida, se a gente pega de 2010 a 2020, nós tivemos um crescimento de 574% de startups na área de educação, ou seja, de empresas que foram criadas para entregar a educação digital. Em 2010, eram 83 edtechs, em 2020, 559. Então, mais ou menos 574% de crescimento. E se nós analisarmos aonde foi esse crescimento, principalmente região sul e sudeste. O sudeste corresponde a quase 58% dessas empresas e o sul a 20%, mais ou menos, né? E aí, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, somados, não chegam nem a 20% dessas empresas. Então, a gente, observando esse pequeno mapa aqui que eu tentei trazer, a gente identifica o seguinte, que por mais que tenham crescido os investimentos ou a criação de empresas, que é chamadas edtechs, né, empresas de tecnologia para a educação, isso não resultou numa expressividade também de conhecimento nas escolas ou de melhoria na área educacional. E aí,
junto a isso, eu adiciono que o Brasil recebeu 80% dos investimentos privados em edtechs, né? Ou seja, capital privado, seja de venture capital, investidor anjo, private equity, para empresas de educação e tecnologia. 80% do que girou na América Latina de 2010 a 2020 foi para o Brasil. Obviamente que a gente teve um pico em 2021, né, em todos os setores de tecnologia, porque a gente teve a pandemia, então todo mundo correu para o mundo digital, né, então isso acelerou um pouco os investimentos, mas de todo modo, os demais anos também mostraram que o Brasil teve um grande crescimento de aportes financeiros. E de todo modo, isso não se reverteu na qualidade da educação. Acho que alguém tem uma pergunta, não sei se eu respondo agora para continuar o papo ou eu Não, vou pode falando ir, aqui. depois a gente pergunta tudo. Tá bom. É, e aí eu trago, minha primeira reflexão é 80% da educação brasileira ou mais, ela é educação pública, né? E a gente tem aí poucos estados no Brasil, ou quase nenhum, na verdade, abertos a investimentos privados, né? Ou pelo menos a associação público-privada, né? Que é PPP, né? Parceria público-privada. A gente tem muito pouco sendo feito na educação nesse sentido. Eu destaco, nos últimos anos, 3 estados, né? Paraná, São Paulo, Santa Catarina. O pessoal sempre traz o case de Sobral, né? Mas Sobral é um município, ainda assim é muito pequeno. A gente fala, pô, mas Sobral tem um case, o estado do Ceará tem aí um monte de pessoas que vão para o IME, para o ITA e tal. Legal, eu acho isso super interessante. Mas está falando de um pequeno lugar no extremo nordeste do Brasil, né? E a gente está no Brasil, um país gigante, um país continental, e que a gente tem uma região norte totalmente desabastecida desse tipo de iniciativa, público-privado. A gente tem uma região sul-sudeste contendo, acho que, boa parte dos investimentos. A gente vê ainda uma concentração de renda no sul-sudeste, talvez pela qualidade do ensino privado nessas regiões, ou pela disseminação do ensino privado, por ter maior quantidade de empresas, enfim, maior renda per capita do Brasil se concentra no sul-sudeste. Então a gente vê que essa discrepância ela se acentua cada vez mais, e isso se reflete nos resultados desse exame e de outros exames, né? Exames de leitura, enfim. O Paraná, por sua vez, está na região sul do Brasil, teve uma iniciativa muito interessante nos últimos anos, né? E conseguiu aí, acho que se não me engano, hoje o Paraná é o estado que tem a educação pública mais eficaz do Brasil, ou um dos, né? Não vou ser leviano aqui falar que é o estado, porque pode ser que eu tenha algum dado errado, mas é um dos estados que tem a educação pública mais proeminente no Brasil, justamente porque se abriu às inovações, se abriu a olhar a iniciativa privada, o que estava sendo feito junto à iniciativa privada, para então também poder otimizar a educação pública, né? Mas ainda assim, que a gente tivesse todos esses investimentos sendo feitos de maneira mais equitativa, de maneira mais igualitária, seria muito interessante, mas existe um outro ponto, né, que eu sempre gosto de trazer, uma vez que eu estou muito dentro da área de investimento, de venture capital, principalmente na educação, que é nós não podemos olhar a educação com uma planilha e um múltiplo de retorno financeiro. Obviamente que é interessante o retorno financeiro, mas o retorno financeiro em educação ele tem de ser no longo prazo, né? Ele é um retorno financeiro também em menor escala. Então, à medida que a gente tem o mercado no Brasil que não favorece o investimento na área educacional, porque a gente sempre está olhando para investimentos que sejam de maneira mais segura ou com múltiplos maiores, né? Então, a educação do investidor brasileiro, ao meu ver, também deveria mudar. A gente vê que a educação está plasmando aí, está permeando toda a sociedade, né? Não só no resultado que a gente tem nos exames ou nas profissões que a gente tem não abastecidas por falta de bons profissionais, mas também na falta de educação dos investidores, né? Que olham a educação como um número na planilha.
Enquanto que se a gente olhar para países como, e eu vou citar aqui a China fez um plano de educação de 50 anos, né? Guardado qualquer perspectiva ou viés político, né? A gente não está discutindo isso aqui, mas a China fez um plano educacional de 50 anos e hoje colhe os resultados disso e vai continuar colhendo, né? A gente vê que a China cada vez mais se aproxima, ou em alguns casos até passou os Estados Unidos como o país aí de maior pujança econômica, né? E também não vou discutir geopolítica nem economia aqui, mas a China vem cada vez mais despontando. E aí, se a gente quiser falar de países que têm aí talvez uma similaridade com uma cultura mais ocidental, que tiveram também um plano educacional de longo prazo, eu citaria a Estônia, né, que eu também tive o prazer de conhecer e de conhecer pessoas que dão aula lá e que fazem parte do ecossistema educacional lá, e que me contaram um pouco da história da educação na Estônia, né? Então, a Estônia, para quem não sabe, eu estou falando aqui para os ouvintes também, né, que vão ver depois aí. Então, a Estônia, para quem não sabe, teve um domínio soviético, fez parte da União Soviética até a queda do Muro de Berlim, e depois do Muro de Berlim ainda teve um processo político de dissociação da União Soviética, então até 1991 praticamente ainda fazia parte do bloco econômico, e só em 91 ela consegue uma independência econômica política. E em 91, ou 91 para 92, há um acordo na Estônia. E aí, depois, se algum estoniano for ouvir isso aí, pode me corrigir também se eu estiver falando alguma besteira, mas foi a história que eu ouvi. Há um acordo na Estônia que é um pacto pela educação, porque eles entenderam que se não fosse pela educação, o país não se moveria para alcançar aquilo que já havia sido feito na Europa Ocidental, né, tida a Europa Ocidental naquele momento. A Alemanha, França, a Itália, enfim, Espanha, os países que passaram pela reforma do pós-guerra tiveram aí um grande crescimento econômico e a Estônia estava paralisada, né? Então a Estônia criou ali um pacto que envolvia três pilares principais da sociedade. Por que eu estou falando mais da Estônia e detalhando menos a China e mais a Estônia? Porque da China eu não conheço tanto a parte de detalhamento político, mas na Estônia eu tive essa oportunidade. Então na Estônia eles chamaram representantes da área industrial, né? Industriais, empresários, pessoas que poderiam representar a família, então, certamente pessoas ali que estavam mais envolvidas com o aspecto social de proteção à família, e pessoas que fossem da área pedagógica, que pudessem discutir pedagogia ou andragogia, se a gente estiver falando do ensino superior. E aí viram o seguinte: bom, para a gente fazer uma Estônia forte, um país forte que consiga alcançar os desenvolvimentos que tiveram o Ocidente, a gente precisa investir em educação olhando o que a indústria precisa, o como que a gente envolve a família nisso e qual o tipo de metodologia que a gente vai criar para abastecer isso. E a Estônia vem ano após ano crescendo. Hoje, se não me engano, é o quarto país no PISA, esse mesmo exame que a gente pontuou aqui no Brasil, que está do 60º para baixo de 81 países, a Estônia é quarto lugar. Aí há quem diga que, bom, mas é um país super pequeno, né? Não sei, deve ter 11, 12 milhões de habitantes, não sei a população da Estônia hoje, mas super pequena, super pouco populosa. Sim, mas eu posso citar a China, que tem bilhões de habitantes e é primeiro lugar, né, no PISA, né? Eu posso citar a Singapura, que é segundo lugar, Hong Kong, que é terceiro lugar, né? A Estônia é quarto lugar. Então, não é pelo tamanho do país, mas sim por entender quais são os problemas que aquele país tem e de que maneira que a gente envolve os principais pilares da sociedade, né? Então, o que eu vejo de que o Brasil poderia se aproveitar desses exemplos, né? O Brasil tem uma estrutura muito centralizada, educacionalmente falando. A gente tem o MEC, né, que dissemina tudo que deve ser feito para a educação, e aí eu sei que haverá aí pedagogos que vão bater em mim depois se ouvirem, mas eu acho muito centralizado. A gente tem uma BNCC, que foi uma iniciativa boa, eu acho, porque talvez a gente não tivesse nada antes da BNCC, quanto alguma regra, né, de base curricular, mas ela, eu acho que extrapolou, né, e ela vai muito no âmago de dizer qual o livro que tem que ler, como tem que ler, né, e cria muitas regras também. Então, acaba que a educação no Brasil ela é muito engessada para
inovações metodológicas. Isso é minha opinião, minha perspectiva pessoal de estudos meus, né? Então, também sou aberto a qualquer debate e ouvir e aprender mais e talvez mudar de opinião, mas é uma opinião que eu tenho hoje, pelo que eu tenho lido e estudado. E além dela ser muito engessada para esse tipo de mudança, ela envolve-se pouco esses pilares da sociedade que eu citei anteriormente no caso da Estônia. O que também eu acho que deve ser o caso da China, que é um país que se reindustrializou, né, após ali o período Mao Tse-tung, então teve a reindustrialização chinesa, Estados Unidos participou disso, as pessoas ficaram mais ricas, talvez não tanto quanto pudesse, se não houvesse o controle cambial, mas enfim, é disso que não é a discussão econômica aqui, mas as pessoas ficaram mais ricas e há aí certamente o envolvimento da família, porque, novamente, querendo ou não, política de lado, a família tem a obrigação de enviar o estudante para a escola. E aí a gente tem no Brasil isso como uma lei, né, também de ter uma obrigação de enviar para a escola, mas a escola não é um ambiente seguro hoje para o estudante, né? A gente, novamente, minha opinião, a gente tem visto de ambos os lados aí a escola sendo o campo de batalha política. Então, acho que por isso tudo, a educação brasileira, por mais que tenha tido quase meio bilhão de investimentos privados nas edtechs, nas startups de educação, não tem alcançado essa pujança que a gente esperava que tivesse alcançado nos últimos anos, né? E aí junto-se a isso também que a gente não tem uma agenda educacional que não seja de 4 em 4 anos, né? Que seja artefato de um plano de governo, que deveria ser uma coisa apartidária e ela acaba sendo partidária. Para citar outros exemplos de que a tecnologia nem sempre é o melhor remédio para melhorias na área educacional, a Finlândia, como eu já mencionei, também não é um país super tecnológico, também já disse isso, e ela investe principalmente em pesquisa metodológica. Então, quais são as metodologias que nós devemos desenvolver agora para abastecer o futuro do país? E aí, como na fala da Fátima, né, que eu disse que, no texto que eu enviei a ela, que eu acredito muito que as próximas gerações de empreendedores ou de pessoas no mercado de trabalho estarão muito atreladas à criatividade e à imaginação, é uma aposta também que a Finlândia vem desenvolvendo e que a China vem desenvolvendo e que outros países do mundo vêm desenvolvendo. Por quê? Porque com o advento da AI generativa, né, AI não é uma coisa nova, não é uma cadeira de estudo nova. Eu sou formado em computação e na época que eu fazia faculdade, está falando de mais de 20 anos atrás, vou fazer 40 anos agora, então já era um tema, já era uma cadeira que a gente estudava, né? Com, com outros aspectos, com outros nomes, interação homem-computador, a gente tinha machine learning, enfim. Já eram cadeiras de AI, de inteligência artificial. O que a gente está vendo de novo agora, ou de mais novo, mais avançado, é generativa, com a capacidade de criar novos conteúdos a partir da interação que ela tem com uma base de dados gigantesca que é o mundo inteiro, de informações que ela tem na internet. Informações governamentais, não governamentais, enfim, informações pessoais de cada um de nós. Então, quando você tem isso, acaba que tarefas corriqueiras, operacionais, elas sejam delegadas ao computador, né? A essa parte mais é, é, técnica do nosso dia a dia. Exemplo, quem trabalha com o mercado financeiro analisa muito planilhas financeiras e DREs, por exemplo, para fazer a estrutura de FP&A, modelagem financeira, né? Então, quando você olha uma DRE, opa, vamos esperar o pessoal entrar Um aqui para mim. minutinho, Francisco. Blanche, bem-vinda e pode mutar o seu microfone. Pronto, segue aí. Boa, show de bola. Quando você olha uma DRE e você coloca isso hoje dentro de um modelo de machine learning, uma IA generativa, ela faz uma análise em poucos minutos e te dá todos os indicadores negativos ou de pontos a melhorar dentro de uma DRE, né? Dentro de um modelo de análise gerencial ali, o P&L, né? Profit and Loss, em inglês. E quando você vai ver as pesquisas indicando agora quais são as profissões
que deixaram de existir são todas as profissões que têm esse aspecto mais de repetição, de operação. E aí, o que vai sobrar para o ser humano, né? Eu acho que nos próximos 10 anos, ou talvez um pouco menos, se eu estiver sendo muito otimista, 10 anos, mas menos otimista nos próximos 5 anos. É tudo aquilo que a AI não consegue executar. Tudo aquilo que a AI não consegue executar ainda, pode ser que daqui a pouco ela consiga, eu não sei, é o que tem a ver com o empirismo, com a percepção, com a rotina, com o lidar no dia a dia com outras pessoas, com o relacionamento com outras pessoas, e que isso te faz imaginar e criar coisas novas, né? Coisas que ela não conhece, porque, no geral, ela está ainda criando coisas muito baseadas no passado, né? No que ela está aprendendo do passado. Acho eu que vai chegar um momento que ela vai também ter a oportunidade de perceber da maneira da IA generativa, sua percepção, não a percepção humana, eu acho, e também poder criar e propor coisas novas. Mas aí talvez a gente está falando de um modelo que a gente vai disruptar muito a sociedade e eu não tenho conhecimento para arbitrar sobre isso. Então, falando então de meu conhecimento eu acredito muito que não será a tecnologia o grande motor mais da educação, mas sim essa relação humana, essa relação de empirismo, de percepção, de olhar no olho da criança, do adolescente, do jovem, e entender o que ele precisa, de como ele precisa, do que a sociedade está precisando naquele momento, né? Coisas que a tecnologia nunca vai conseguir suprir. A tecnologia nunca supriu nada por conta própria, né? Então, a sociedade foi o motor da criação tecnológica e da interação com a tecnologia a partir da observação das necessidades, né? Foi assim toda a Revolução Industrial e eu acho que vai continuar sendo assim pelo menos nos próximos anos com a generativa. Então, por que eu falei tudo isso, né? Só porque a Estônia não, a Finlândia aposta muito mais no modelo que tem a ver com a metodologia e não só com a tecnologia do momento que é a AI. E aí eu trouxe essas diferenças, essas nuances, né, de um país que sai da União Soviética, do modelo soviético, e envolve ali os pilares da sociedade, sendo eles a indústria, a educação e a família, os educadores e a família, e se torna talvez hoje um dos países mais digitais da Europa, né, que é a Estônia, e onde o índice de desenvolvimento humano é altíssimo. Então, a gente está falando de um projeto de educação de 30 anos, mais ou menos, né? De 92 para cá, pouco mais de 30 anos. É, e aí, a gente também tem a China, que eu também mencionei, e que fez um projeto de reindustrialização que passou também pela formação de profissionais para atender os postos de trabalho que eles necessitavam, de 50 anos. E esse projeto segue. E a Finlândia, que também ali é, foi influenciada por exemplo, tentativa de invasões soviéticas e foi dominada pela Suécia de um tempo, então, enfim, tem sua história também com guerras, e se desenvolveu muito em cima da metodologia, né? Então, são três modelos diferentes entre si, em termos de política, geopolítica, base social, mas que olharam, ao meu ver, para três coisas fundamentais, né? Que é a indústria, ou seja, como é que a indústria vai responder aos postos de trabalho, o que ela vai precisar para formar pessoas capazes, a sociedade em si, representada pela família, e os educadores que vão formar essa sociedade. E aí, por que a sociedade? Então, eu já falei da indústria, né? O que a indústria precisa, que são postos de trabalho, são pessoas capacitadas para atender esses postos de trabalho. E onde é que a sociedade entra nisso aí, né? Acho que tem alguém aqui, acho que é o professor Mário, que é de ética, né? Estou falando certo. Então, quando a gente fala numa sociedade bem formada, e aí foi um pouco da provocação que eu fiz no vídeo enviado para vocês hoje à tarde, a palavra educação ela vem de educere, né? E eu até brinquei que o meu latim não é bom, então não sei se a pronúncia está certa, mas essa palavra quer dizer extrair de dentro para fora. No geral, é se tirar o que você tem de melhor de dentro para fora, né? E aí, quando a gente está falando de sociedade, já não mais de uma educação que forma para um posto de trabalho e não mais para a indústria, a gente está também falando de formação de indivíduos, né? E como eu disse também, que eu gosto muito de entender a origem das palavras, indivíduo não é individual, né? Nem individualista. Indivíduo é aquele que não se divide, né? É indivisível. Então, é corpo, mente e espírito, né? Se fosse na educação grega. Então, essa palavra nos diz muito, porque
quando você educa o indivíduo, você está educando ele não só para ele, que ele tenha um corpo saudável, e aí, de novo, a educação, como eu disse, permeia em todos os aspectos da sociedade. A gente vê a sociedade brasileira hoje, se não for top 5 no mundo, tá entre aí os top 10 com certeza, das populações mais obesas que tem no mundo hoje, né? Então, a gente tem uma falta de educação com o nosso corpo hoje. Então, e aí, se a gente fala de saúde mental, também é uma das sociedades que tem maiores índices de depressão, né, e burnout no mundo, junto com a sociedade americana e outras tantas. Então, a gente está falando de um outro aspecto da educação, que é a educação mental, né? E a espiritual, não vou entrar nesse aspecto aqui, porque aí cada um tem a sua perspectiva espiritual, não vale a pena discutir sobre isso aqui. Mas, quando você olha, então, que a educação não é somente, ou investir na educação não é somente um problema de abastecimento de postos de trabalho, mas também é um problema social, né? Porque o indivíduo bem educado, ele vai respeitar o próximo, ele vai interagir melhor com o próximo, ele respeitará as diferenças. Então a gente tem hoje, eu diria quase que uma guerra civil, né, acontecendo, acho que não só no Brasil, mas no mundo, sobre partidos, né? Se eu sou A ou B, ou direita ou esquerda, ou cima e baixo, enfim, não importa o que você é ou quem você quer ser, o que importa é que você é um indivíduo, um ser humano, deveria te respeitar por isso e saber ouvir as diferenças, dialogar com as diferenças, né? E a gente entende novamente que a educação não está sendo bem conduzida, porque uma vez que você sai dos postos de trabalho, né, e no Brasil a gente tem uma crise sobre empregabilidade, aí você, beleza, então o nosso problema é só a empregabilidade, não. A gente vai para o aspecto social da educação e entende que a gente não tem um respeito na sociedade mais, que a gente discute sobre temas que são banais, né? E que, além disso, é, a gente não se respeita mais enquanto indivíduo, né? Nós a nós mesmos, porque, né, depressão, burnout, enfim, são pressões sociais que a gente tem tido e a gente não está sabendo lidar, por falta de educação. E aí, indo para o terceiro aspecto, né, que eu já falei da indústria, falei brevemente aqui da parte social da educação, do porquê que é importante, e aí do aspecto pedagógico, de fato, da educação, né? Ah, o Brasil passa por uma crise também de formação de professores muito grande, uma vez que a gente tem uma instituição, o MEC, né, que é muito grande, muito robusta, e que prioriza, ao meu ver, né, discussões mais políticas do que discussões educacionais, acaba que a gente também tem aí uma crise de formação de professores muito grande. Eu lembro que na aula de história no colégio, então aí eu estava falando da formação que eu fiz, eu estava falando de 20 anos atrás. Agora no colégio eu estou indo para quase 30 anos aí. Então na época que eu fazia aula de história, história é uma disciplina que eu gosto bastante. Me intrigava muito ouvir da professora de história, né, que o índio era tido como preguiçoso e por isso o português não o recrutava para trabalhar, preferia recrutar os africanos que melhor aceitavam a escravidão. E, ao mesmo tempo, a gente não via ali também a parte boa também que ficou do Brasil com a chegada dos europeus, né? Houve muita coisa boa, não é só coisa ruim que a gente pode destacar, mas houve coisa boa também. E com isso a gente esquece dos nossos heróis, né? O Brasil é cheio de heróis. E a gente nunca fala desses heróis, né? Os nossos heróis do Brasil, então, os últimos que eu me recordo foram Ayrton Senna e o Romário. Enfim. São os que as pessoas falam na rua. E a gente não tem mais heróis de fato políticos, pessoas que tiveram aí importância e relevância mundial sendo faladas, né? O próprio Dom Pedro II, se não me engano, falava 6 idiomas, né? Era um cara super culto e que, além de ser culto, levou o país, se não me engano, o Brasil foi o primeiro país da América a ter uma constituição que destituía os plenos poderes da monarquia. E a gente discute pouco isso, né? Então foi uma coisa super relevante na época, no Brasil, né? Coisas que na Europa eram já discutidas, o Brasil, na América, não eram discutidas ainda. E o Brasil teve essa proeminência naquele momento. Talvez, se eu não me engano, também foi um dos primeiros países a fazer comércio exterior, dos países da América, que eu estou dizendo, a ir para fora, a exportar mercadorias, né? Não de maneira exploratória, não como colônia, mas sim como o país, Brasil. E foi capital de um reino, né?
quando a família real veio para cá. Então tiveram muitas coisas boas. E aí eu estou colocando esse aspecto porque essa crise de formação de professores, ela nos coloca também num ponto que é, uma vez que nós não temos professores é, capacitados para deixar de lado, né, as suas visões políticas e entregar a informação para a formação desse conhecimento, né, a gente acaba também formando uma sociedade que está sempre enviesada desde jovem e que não tem a capacidade de discernimento por si só. É, e aí, para ilustrar isso, como eu mencionei aqui, né, a capacidade de leitura do brasileiro, as últimas pesquisas que eu li, eu vou dizer que é de um livro por ano, né? E aí, se você for ver os índices de léxico do Brasil, são baixíssimos. O que isso quer dizer? O nível de conhecimento de palavras do brasileiro é baixo, porque a gente lê pouco, a gente compreende pouco, e quando você compreende pouco e você não tem compreensão de livros profundos e de clássicos, você também tende a fazer menos cognições, né? Isso é cientificamente comprovado. Você pegar qualquer livro de neurociência, você vai entender a importância da leitura, e não a leitura digital, mas a leitura no papel clássico ali, e a escrita no papel também clássico. E aí eu vou fazer um paralelo com outro estudo que ocorreu num país nórdico, a Suécia, há mais ou menos 10 anos atrás, tentou adotar um modelo quase que 100% digital de ensino, né? E aí eles foram mensurando isso ao longo dos anos e entenderam que houve perda de capacidade cognitiva, de raciocínios complexos nas crianças daquela geração, houve perda de coordenação motora e, principalmente, houve perda de debate. Então, as pessoas não conseguiam mais debater e ouvir as diferenças. Por quê? Porque o mundo digital não te leva a isso, né? Novamente, a gente cai no ponto de que a tecnologia ela não é só o digital, né? A tecnologia ela pode ser uma inovação através de metodologia. E a gente vem tendo discussões no Brasil que eu acho que são importantes, razoáveis, mas ainda não suficientes. Talvez das mais importantes e mais razoáveis seja de que maneira que a gente usa a tecnologia em sala de aula, né? Teve agora recentemente discutido a proibição de celular em sala de aula, que eu acho relevante a discussão, mas eu não acho relevante a proibição. E eu tenho um tema muito, para mim é muito, muito ruim quando você olha por um prisma de proibição das coisas, né? Sem levar isso à discussão. Por que a gente proíbe? Talvez porque a nossa educação de base não seja eficaz para a pessoa entender o momento que ele deve ou não usar aquele celular em sala de aula, o momento que ele deve ou não consumir um conteúdo de rede social, né? Eu vou fazer, como mencionei, 40 anos. Eu não nasci na era extremamente digital, nasci com computador em casa, mas não extremamente digital. Não nasci com rede social, mas eu diria que 90% dos meus amigos, ou quase 100%, têm redes sociais. Eu não tenho rede social. Não é porque eu sou mais educado ou menos educado, mas é porque eu escolhi não ter, porque talvez eu não tenha a capacidade de me controlar na utilização daquilo ali. Talvez aquilo ali fosse me viciar, né? Mas esse tipo de debate talvez fosse mais interessante na educação de base do que simplesmente dizer que devemos proibir, né? Uma vez que a proibição tem sido eficaz em alguns casos, a gente tem visto casos aí de eficácia nisso, mas eu nunca penso que é. Pode não, Fátima, pode falar. Termina, eu só quero depois deixar um tempinho para a gente fazer perguntas aí para você. Só... Quanto tempo eu tenho aí de fala? Se deixar, eu vou falando aqui, cara. Não, acho que, acho que as pessoas vão querer fazer pergunta para você, só por isso. Estou dando um toquezito. Então, eu vou finalizar essa parte aqui, e se tiver mais, eu vou falando aí. Eu sou carioca, cara. Carioca fala muito. É, é, então, eu vinha mencionando que nada que é, na minha visão, proibitivo é extremamente eficaz, né? Mas acredito que, pelo menos, nós tivemos algum tipo de discussão. E eu tenho visto alguns espaços sendo dados agora para a discussão da educação. Eu tenho visto bastante movimento de pessoas criticando porque a gente não tem uma agenda educacional, né, e colocando isso para fora em redes sociais e tal.
Então, acho que a rede social também tem esse aspecto positivo, né? Uma vez que a gente tem tantos aspectos negativos a falar de rede social, também deu voz a coisas que talvez antes estivessem aí presas, e a gente tem pelo menos hoje aí a oportunidade de ver que temáticas de proibição ou não proibição de device em sala de aula, ter uma agenda ou não ter uma agenda, a educação deve ser ou não uma coisa política, já tem sido discutido. Então, por mais que o Brasil esteja muito, a meu ver, muito atrasado, existe um caminho, né? E a gente não pode parar de querer investir e de contribuir para a educação. Acho que, fechando aqui, amarrando é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom, muito bom. Você fez a gente pensar, porque a gente liga logo, ah, pá, a tecnologia pode resolver tudo, é um milagre, não sei o quê, e você traz que, pronto, tem pilares, outros pilares que a gente precisa discutir. E embora você disse que foi investido não sei quanto aí em EdTech no Brasil, realmente o resultado ainda é pouco expressivo para o que esse dinheiro todo foi canalizado. Aí eu queria abrir para perguntas. Nós somos poucos. Eu vi que o Fábio mandou já uma pergunta, né, Fábio? E um comentário também, porque a gente teve o governador do Piauí e ele também, pelo menos ele trouxe números que mostra um desenvolvimento lá, quer dizer, está tendo um progresso, existe um foco, né, em educação da parte dele, que também nos dá uma esperança, né, que tem alguns políticos que realmente estão levando esse tema tão importante para frente. Mas eu vou abrir, Fábio, se você me permitir, que levantem a mão aí. Eu já vi que o Luiz levantou e possa fazer direto a pergunta para o Francisco. Depois eu também tenho perguntas. Mas acho que o Fábio já tinha. Vai você primeiro, Fábio, que você já tinha escrito lá, tá? Depois vou eu. Tá mutado. Esqueci, fiz umas 50 perguntas, Francisco, mas essa tem essa do Fonteles, né? Queria que você comentasse, né? O caso do PI, se por acaso você tiver notícia, né? Também, se você disser, não sei bem o que está falando, essa questão dos números do PISA, né? Quer dizer, a gente, todo ano que sai resultado do PISA, fica martelando. E a terceira coisa tem uma ONG, da qual eu sou o presidente da subsidiária brasileira, se chama Two Sides, e a gente coleciona uma série de estudos no mundo todo. Tem estudos muito bons da Finlândia, da Noruega, da Suécia, do Japão e outros lugares, mostrando, na França, o Demurger também, mostrando enfim, não só é um perigo, né, celular para crianças até 6 anos de idade, como eles geram, enfim, as redes sociais geram, enfim, uma série de consequências e na aprendizagem livros e cadernos, aqueles antigões mesmo, o caderno onde você ainda pegou, né? Quer dizer, onde você aprende a escrever com alguma caligrafia mais ou menos, e uma leitura em livros impressos é superior. Então, é um espectro meio grande de perguntas, não sei como é que você quer fazer com isso. Eu vou responder primeiro daquilo que eu não tenho conhecimento, que fica mais fácil, dá para resumir. Eu escutei sobre o case do Piauí, mas eu não estudei o benchmark, então não poderia responder sobre isso. Eu vou até pesquisar mais e depois posso até mandar para a Fátima e ela fala para vocês aí, porque é uma falha minha, deveria estar estudando um pouco mais sobre isso. Sobre o PISA, cara, eu acho que assim, basicamente a gente olhar para onde é que se concentra a educação brasileira. 80%, mais de 80% é público. 85%, 86%. Não lembro exatamente, mas é mais de 80%. Se 80% é público e a gente não tem uma educação pública de qualidade, a gente nunca vai ter um resultado no PISA que seja expressivo, né? Então, para mim, seria o principal. Aí, como é que a gente torna a educação pública de qualidade? Eu acho que a primeira coisa, a gente deveria abrir um pouco mais a educação pública, né? Cada estado ter um pouco mais de autonomia para a sua educação pública. Por quê? Porque a realidade do Rio de Janeiro é uma, né? A economia do Rio de Janeiro gira de uma maneira, a economia de São Paulo gira de outra maneira, a economia do Espírito Santo de outra maneira, a economia do Nordeste, né, João Pessoa, da Paraíba lá, é de outra maneira, a economia do Piauí de outra maneira, a economia do Centro-Oeste de outra maneira. Então, o Brasil cada estado tem uma estrutura econômica e um motor econômico diferente.
e misturas diferentes, né? Se a gente for para o Paraná, por exemplo, a gente tem ali, o pessoal chama de colono, né? Então, o pessoal que veio mais do leste europeu e colonizou aquela região. Tem uma população asiática, japonesa muito grande. Se a gente for mais para o Rio de Janeiro, tem uma mistura muito mais de portugueses e africanos no Rio de Janeiro, né? Todo mundo é mais moreno no Rio. Minas Gerais, outros tipos de mistura também. Centro-oeste do Brasil tem ainda e o norte do Brasil ainda é uma mistura mais indígena também. Então, cada região do Brasil tem uma mistura diferente e um motor econômico diferente. E eu acho que a educação pública ela deveria ser mais aberta para participar mais daquela sociedade, com a necessidade daquela sociedade, e mais aberta também a investimentos privados, né? Pudesse ter mais esse tipo de parceria. Então, isso seria a minha visão de como a gente poderia otimizar, melhorar a educação pública brasileira a fim de colher resultados no PISA melhores. E aí depois você trouxe estudos, né, que mencionam que a leitura e a escrita no papel são mais eficazes. Eu recentemente estive lendo algumas coisas sobre neurociência, que é uma área que eu gosto de estudar, mas como hobby, assim, não é uma coisa que eu estudo profundamente. E existem muitos estudos que comprovam essa eficácia, né? Por N motivos. Eu estou com um caderno aqui na mão, aqui anotando tudo que a gente fala. Se você apoia o lápis e começa a escrever, você está trabalhando em coordenações motoras distintas do que você trabalharia digitando. Então, ou você fazendo marcações no tablet. Então, já começa que você trabalha em outras cognições mais complexas, né? Quanto mais você tem, se eu não me engano é isso, quanto mais complexidade de movimentos você tem, mais cognições o teu cérebro consegue criar, ou seja, mais ramificações, cognições ele consegue criar. Então, teoricamente, é um cérebro que vai ficar mais inteligente, né? Ele vai conseguir ter mais subterfúgios para criar novos caminhos e achar novas soluções. Então, o papel, o lápis, a leitura de um livro no manual tem uma série de estímulos, né? Você tem a capa colorida, você tem o tamanho das letras que te fazem focar ou não. Você não tem como ficar aumentando e diminuindo a letra do papel ali. Você precisa estar focado naquela leitura ali. Você não consegue simplesmente fazer uma marcação num livro em papel se você não tiver um post-it ou anotar no livro ali. Então, são coisas que te levam a estar mais focado também naquele momento. Então, certamente, esses estudos aí foram comprovados, têm total veracidade. Eu citei aqui o caso da Finlândia, da Suécia, desculpa, que foi até notícia de jornal aí nos últimos anos, né? Isso eu respondi bem respondido. Então vou eu. Francisco, é muito bom te escutar. Tem muita coisa aí. Acho que cada uma das coisas que você falou dá para puxar muita discussão. Uma das minhas frentes de atuação é numa grande escola de São Paulo, aqui, onde eu sou atualmente presidente do conselho. Nesse item da proibição dos celulares, quando chegou pela legislação, na verdade, a escola havia trabalhado isso com os alunos e eles mesmos chegaram à conclusão e propuseram de não usar o celular, tá? Então havia um regramento, em quais momentos eles pegariam o celular, vindo deles mesmos, né? Mas isso é uma escola num milhão, né, que foi por esse caminho e já estava funcionando muito bem e não precisava ter armário para guardar. Eles guardavam na mochila e não pegavam. Eles chegaram a essa conclusão, eles propuseram e foi muito legal. Mas aí, pegando o caso do Brasil, você falou nos três pilares, né? Você falou da Estônia, a indústria, a família e a pedagogia, né? Bom, a indústria, o mundo inteiro está correndo atrás da China, porque o mundo inteiro se desindustrializou passando tudo para a China. Agora está vendo essa loucura, o que é uma doideira, porque nos anos 80 eu estava na indústria, né? E eu assisti isso de dentro, essa desindustrialização do Brasil começando e não parava em pé, não fazia sentido, e agora está aí o caos no mundo inteiro. Se a gente não tem. E agora nós estamos correndo atrás do rabo, né?
Então, assim, não se tem bom preparo educacional que abasteça a indústria, mas também não tem uma boa indústria que puxe a educação. E talvez não venha a ter na quantidade necessária, tá? Não sabemos ainda o que vai acontecer com essa reindustrialização. Por outro lado, bom, primeiro, a gente tem que achar substituição para isso, porque não dá para não fazer nada, né? No caso do Brasil, uma outra discussão que a gente vem conversando e estou pesquisando bastante pelo PNBE também o caso das pequenas empresas, que é responsável pela maioria dos novos postos de trabalho que se abre no Brasil. Ainda é uma participação muito pequena no PIB, né? O pequeno empreendedor, ele é largado aos leões, né? Porque ele não, sei lá, qualquer um, ele sabe fazer alguma coisa, mas ele não sabe empreender com aquilo, ele não sabe gerir um negócio, ele não, é complicado para abrir o negócio, é complicado para prestar contas de tudo. Quando ele vê, se ele conseguir sobreviver, ele parou de trabalhar para ficar prestando contas do que ele tem. Então, no Brasil é muito complicado, mas é um caminho, né? E é um caminho que puxaria também muito essa parte educacional, né? O Mário é desde sempre um grande defensor do ensino técnico profissionalizante. E como é que você vê as possibilidades, ou no caso brasileiro, de em vez da indústria a gente ter toda essa diversidade de pequenas empresas, de, enfim, comércio, serviços, eh, todos os tipos, suprindo esse pilar. Eu acho que o Brasil ele tem um diferencial no mundo. Eu estava até falando com um amigo meu da Espanha hoje de manhã. Ele é latino também, mas latino-americano, né? Que o espanhol também é latino. É, a gente conversando hoje de manhã e a gente estava falando dos aspectos da América Latina e o Brasil, a gente entendeu que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, talvez um dos mais miscigenados do mundo, né? Recebeu todo tipo de gente, todo tipo de lugar, em todo tipo de época. E essa diversidade brasileira nos faz únicos. Nós somos extremamente criativos, né? Porque a gente aprendeu a lidar com muitas diferenças desde muito, muito cedo no país. Ou a gente continua aprendendo, né? Claro, a gente tem discussões políticas que a gente já colocou aqui, de maneira muito superficial, mas a gente trouxe. É, e isso acho que é um diferencial que a gente deveria explorar mais, abrindo mais o mercado de capitais para investimentos nessas empresas que você citou, que são as pequenas e médias empresas, e que principalmente as pequenas e médias empresas que sejam as startups, né? A gente conhece aí no âmbito do empreendedorismo, que deem espaço para que essas pessoas que talvez não tenham tido a formação ideal, que não vão ter uma vaga numa indústria grande e estruturada, porque a gente tem poucas vagas de trabalho sendo colocadas para essa indústria, porque a gente tem pouca indústria, porque a gente tem pouco indústria por estado, então tem estados que são extremamente desindustrializados e estados que estão muito ainda industrializados. São Paulo é extremamente industrializado ainda. Outros estados do Brasil, exemplo do Rio de Janeiro, cada vez mais pede suas indústrias. Então, esses pós-trabalho vão ser cada vez mais escassos na indústria, obviamente. Mas, por outro lado, você tem um crescimento dessas PMEs, pequenas e médias empresas, que eu colocaria, principalmente as startups, cada vez mais. Por quê? Porque o cara olha para o lado e fala assim, pô, eu não vou ter emprego, né? Não tem indústria para eu trabalhar. Se tiver também, eu não tenho uma educação que me dê capacidade de chegar lá e brigar com igualdade com um cara que teve uma educação ótima. Então a gente sabe que esses postos de trabalho ou não vão ser abastecidos ou vão ser abastecidos por pessoas que tiveram desde o berço uma educação melhor. Então essa pessoa vai olhar e fala assim, o que que me sobrou? Pô, me sobrou empreender. Então eu vou criar o meu negócio. Quando ele cria o negócio dele, e aí foi o ponto que você trouxe, né? Tem preparo para empreender, acaba que ele contribui para a taxa de falência. Ele fecha a porta muito rápido.
E aí eu vejo que tem aí um papel do investidor, das empresas de aceleração, das incubadoras, que até tenho visto crescendo bastante nas periferias do Brasil, nas favelas e tal, que é onde talvez a maior parte da população brasileira se concentre, mais nos periféricos, em trazer esses jovens, pessoas que ainda estão em idade de empreender, para perto e ensiná-las esse caminho. Porque certamente esse cara que tem muita criatividade, muita capacidade de empreender, de querer se colocar e de querer ir à frente, de se arriscar, ele bem informado, e talvez não tão educado, mas bem informado, vai ser um agente de mudança, porque vai poder criar novos postos de trabalho. A gente tem vários exemplos disso aí no Brasil acontecendo, e tem isso até um livro que eu acho muito bacana, de um cara que é um professor, se não me engano, de economia, chama Prahalad, é o nome dele. E eu estava vendo uma entrevista dele muitos anos atrás, ele dizendo que ele dava aula em Sorbonne, e ele é indiano, né? Ele falou assim, cara, eu preciso voltar para o meu país lá e fazer pela minha comunidade lá. Porque é legal estar aqui em Sorbonne, sou renomado e tal, mas o meu país está sofrendo. Ele volta para a comunidade dele e ele cria um sistema piramidal econômico que ele desenvolve naquela região ali. E as pessoas, mesmo sem estudo, elas começam a desenvolver educação financeira, elas começam a querer empreender. Então, você vê que o esforço de um mudou a estrutura social de uma região. E aí, eu acho que nós aqui, né, nesse grupo, ou em outros grupos que cada um de nós fazemos parte também, temos, eu acho que, a obrigação, enquanto parte da sociedade brasileira, de também voltar, né, e fazer esse esforço, seja por mentorias, seja através de participando da federação, seja pegando o empreendedor pelo braço e falar, cara, deixa eu te ensinar a empreender melhor para você não fechar a empresa, mas que você possa gerar mais postos de trabalho. Então, acho que a mudança no Brasil, ao meu ver, não virá por um processo de industrialização. Não vejo o Brasil se industrializando novamente num curto espaço de tempo. Pode ser que num período mais longo, mudanças políticas venham a ocorrer, que a gente venha a industrializar novamente, que seria importante ter indústrias fortes no Brasil novamente. Mas em não havendo isso, eu acho que parte desse problema poderia ser resolvido aí por essas empresas de tecnologia, que certamente empregariam muitas pessoas também, né, e teriam a capacidade de formar novos empreendedores. É isso aí. Mário? Muito bom, Francisco. Francisco, você levantou um problema que me parece muito sério, que é esse problema da centralização. O Brasil tende a ser cada vez mais centralizado, né? E agora vamos discutir lá no Congresso, nós vamos não, eles vão discutir lá no Congresso o novo Plano Nacional de Educação. Outro dia o professor Castro, agora não me lembro o nome inteiro dele, escreveu um artigo sobre a inutilidade dos planos nacionais de educação, uma vez que quem cuida da educação básica é o município. E o município pode seguir ou não as regras que vierem, né? Ele é obrigado, de certa maneira, a seguir, mas essa centralização é muito nociva. E o outro grande problema da educação que nós temos no Brasil é que a educação virou um campo da educação de tipo marxista, de origem marxista, né? A esquerda domina a educação do Brasil e tem uma visão que é uma visão, digamos, não a favor da produção, a favor do Estado. E esse é um drama. Isso aí a gente não consegue mudar muito as escolas. Os professores da escola pública, né, a escola privada é diferente, mas os professores da escola pública tendem a ser todos é, repetidores de slogans e ideias ultrapassadas. Então, eu não vejo como é que a gente pode melhorar a educação. A gente tem tido melhoras nos testes, no Piauí agora, tivemos melhora no Ceará, uma grande melhora, tivemos no Espírito Santo, tivemos em Goiás, né? Mas eu não percebo um caminho para a gente poder ter um plano que realmente, daqui a 20 anos, a gente tenha um país educado. Você vê algum caminho para isso?
Olha, quando eu era jovem, não que eu não seja tão jovem assim, mas quando eu era mais jovem, eu sempre ouvia esse slogan, né? Pô, vocês são o futuro do Brasil. E hoje a gente continua falando isso, pô, vocês são o futuro do Brasil. Então, cada geração mais jovem que vem, a gente continua dizendo que essa geração é o futuro do Brasil. E eu não vejo, esse futuro não vem chegando, a gente está sempre postergando e delegando para a próxima geração. E a gente tem discutido, talvez, os mesmos problemas no Brasil há 3, 4 décadas. Pelo menos é o que eu tenho de vida hoje, 4 décadas, e eu escuto desde que me entendo por gente os mesmos problemas, né? Principalmente falando do estado que eu venho, Rio de Janeiro, a gente continua discutindo criminalidade, a gente continua discutindo o problema das ruas sujas, enfim, uma série de coisas que tocam no tom da educação também. Aí a minha visão sobre isso, acho que tem a ver com o comentário que eu fiz da pergunta anterior. Porque eu entendo assim, eu particularmente não acho que a política brasileira vai ter uma grande mudança nos próximos anos. Não acho. Acho que tanto para mim tanto faz. Eu acho que sendo bem honesto, tanto faz. Acho que no Brasil esquerda ou direita a gente vai ter sempre as mesmas discussões, porque no geral acaba que todo mundo quer beber da mesma fonte ali, que é uma máquina de Estado que é muito lucrativa, né? Ela dá É. muito dinheiro para quem está envolvido. Então acaba que e o Brasil, por outro lado, é um país também que é muito importante para o mundo, então por isso talvez ele não falha, né? Não vem à falência porque ele abastece, acho que 1/3 da produção alimentícia do mundo é brasileira, boa parte dos recursos hídricos que tem no mundo são no Brasil, a gente tem bons, gigantes bolsões de petróleo, a gente tem acho que a quarta mineradora do mundo, que é a Vale do Rio Doce, então o Brasil é muito grande e que tem muitos recursos, recursos florestais. Então, a madeira que abastece, parte da madeira que abastece a Europa, se não está da África, está do Brasil. Então, a gente tem aí uma série de recursos que são importantes. A gente teve agora, pouco tempo atrás, o Carrefour, né, dizendo que a carne brasileira não prestava. Então, vamos parar de comprar carne brasileira, querendo fazer um lobby. E aí os produtores falam, tanto bom, a gente para de vender para vocês. E aí impactou o consumo de carne do Carrefour no mundo inteiro, porque o que abastece o Carrefour no mundo é o Brasil. E aí o CEO teve que se retratar publicamente. Então quer dizer que o Brasil tem uma importância econômica para o mundo, e por isso também o mundo, né, tenta cuidar do Brasil para que ele não cresça tanto, mas também para que ele não morra, porque se ele morrer, impacta o mundo. Então acho que a política do Brasil ela também tem muita interferência de fora, né? Não só de dentro do Brasil. É, eu vejo que esse movimento ele não vai vir do político, ele vai vir da sociedade, entre aspas, privada, e olha para trás e fala assim, cara, beleza, eu passei por esse caminho aí, eu sofri talvez as mesmas coisas que eu vejo os jovens lá sofrendo, e de que maneira que eu contribuo agora, né? Eu particularmente acho que todo mundo mesmo, que investe, ou que tem algum tipo de investimento, deveria olhar para temáticas que são meio ambiente, educação, meio ambiente barra recurso hídrico, de que maneira que a gente coloca mais floresta de pé, ações de reciclagem, melhoria da qualidade de vida psicológica, discutir dentro das empresas, todo mundo tem um cargo de gestão, eu tenho um cargo de gestão, talvez boa parte de vocês tenham cargo de gestão, ou tenham tido contatos com cargos de gestão, de que maneira que a gente contribui para o ambiente de trabalho que a gente está, de que maneira que a gente torna o ambiente de trabalho mais agradável e faz com que as pessoas pensem, reflitam sobre temas que a gente está discutindo aqui. Eu acho que assim começa uma mudança que ainda que seja paulatina, ela é uma mudança, né? Porque se a gente olhar para a política do Brasil, e aí o cara falou um pouco de história, desde a era Vargas até agora, a gente discute as mesmas coisas, as mesmas coisas. A era Vargas já era uma máquina de Estado grande, já era uma máquina de Estado que bebia na fonte do cidadão ali, então, e isso não mudou até hoje, né? E se a gente falar, pô, seja a esquerda ou seja a direita no Brasil, que ainda é muito incipiente também a discussão de direita no Brasil, ela também não vejo que essas mudanças vão ser tão profundas, né? A gente vê, por exemplo, a Argentina, né, que teve aí uma mudança agora talvez um pouco mais profunda,
E aí também, guardando também cada um as suas visões políticas e comentários, né? Não sou partidário do Milei, nem partidário do kirchnerismo, mas teve uma mudança profunda. Só que essa mudança profunda, ela esbarra num comportamento da sociedade que já está, como você mesmo disse, né? Já está cravado lá, né? O cara fala assim, pô, vai tirar meu benefício? Eu vou ficar sem meu benefício? Eu até entendo esse comentário, porque tirar o benefício vai doer para ele, porque ele não tem mais de onde tirar outro sustento. Então, como é que você tira e enxuga uma série de áreas da sociedade que já está mais capilarizado esse tipo de comportamento e faz com que a mudança seja de longo prazo? Aí a gente tem um exemplo da China que consegue fazer isso porque a China tem um único partido, né? E consegue Não não ter essas queremos ver. discussões. Eu não prefiro não. Então a China tem um único partido e consegue talvez fazer essas mudanças mais rápidas porque não tem tanta discussão na sociedade. Já no Brasil, essas discussões, eu acho que elas são mal feitas ainda. Então, para resumir, a minha resposta é: não vejo que o governo vai ter uma participação nessa mudança, mas eu vejo sim que a sociedade, nós, enquanto sociedade, deveríamos agir mais, né? Eu vejo que muita gente fala, eu participo de muitas reuniões, com muitos grupos de discussões, o pessoal está sempre tocando nesses temas. Eu vejo muito pessoal enfatizando, né, em temas políticos, sociais, pessoal com muitos partidos políticos, muito conhecimento de tudo, mas que não faz nada. Essa é a grande verdade, né? Discute-se muito, mas faz-se muito pouco. Eu, particularmente, prefiro discutir menos ou discutir de fato que seja bom para ser discutido e executar mais, né? Então, o meu envolvimento, ele é esse, e o meu conselho, talvez, se eu puder aconselhar alguém, é que se envolva mais de maneira a dedicar mais seu tempo a temas que sejam mais proveitosos para a sociedade, né? Exemplo, a educação. Isso aí. Eu também, eu vou dar um toque positivo, vamos dizer assim, nessa conversa, que eu acredito no que o Francisco está falando. Quer dizer, eu já participei, já atuei em escolas públicas, como a gente atuava nos fins de semana, tínhamos conversa com os professores, eram pessoas privadas que iam para a escola e davam palestras, workshops para os jovens. Então, eu acredito nisso, quer dizer, e que nem eu e o Francisco envolvidos em empreender, eu acho que nós temos que também ensinar, quer dizer, o que que a gente pode fazer sem ficar esperando que alguém faça por nós. Acho que isso também é uma área da educação que a gente devia dedicar, né? E uma coisa que o Francisco fala, que eu também gostaria de estressar, que é nós podemos contribuir com a gente, os empreendedores, as startups, eles às vezes não querem só dinheiro, eles chamam smart money. Eles querem alguém que diga para eles como fazer, que eles não sabem, eles estão pedindo. E isso é uma coisa que eu falo sempre no PNBE, Francisco. Nós temos que explicar para as pessoas como elas podem participar, não necessariamente só com o dinheiro, que é importante para os empreendedores, mas com conhecimento, como te dar, doar o teu tempo para ajudar uma startup se estruturar, ajudar um founder. E eu acho que na educação a gente vai precisar fazer isso, quer dizer, fazer essa parceria aí de ajudar aí na escola do seu bairro, ver o que que eles precisam, como você pode ajudar, como você pode, vocês, nós do PNBE, vocês principalmente, com tantos contatos. Então, eu acho que a minha nota positiva é que, embora a gente tenha tantas dificuldades, eu acho que se a gente não ficar esperando o partido ou não sei quem fazer, se a gente, talvez a gente consiga melhorar aí esses índices que a gente quer tanto melhorar. E também acho, Luiz, que não vai ser as grandes empresas, vai ser que nem o Francisco falou, vai ser, nós vamos ter que educar para empreender, educar para arriscar e educar para saber que nem tudo vai dar certo sempre. Porque também temos que ser uma sociedade que aceita o não dar certo às vezes, né? Então é isso, é isso. Mas ó, foi ótimo, Francisco. Eu não vou terminar, quem vai terminar, quem encerra é o Luiz. Então, da minha parte agradeço.
e acho que a gente vai poder discutir mais dentro do PNPE esses assuntos. Não, com certeza, e vamos querer você junto, Francisco. Você topar entrar para o PNBE e passar a discutir caminhos com a gente, é o que a gente vem fazendo e é o que a gente. O PNBE existe para isso. O PNBE é pensamento nacional, né? E hoje em dia a gente fala como empreendedores, mais do que empresários, somos empreendedores, todos nós aqui, né? Acho que tem muito para ensinar. Eu acho que as incubadoras, por exemplo, elas aportam bastante coisa, né? Então, há poucos anos atrás, eh, eu, de minha parte, comecei o Instituto Cordial, mas eu já empreendi, empreendo há 40 anos, né? Então, eu sabia como fazer. E aí, nós fomos ver o que que as incubadoras tinham para ajudar. E o que elas tinham para ajudar era o que a gente já sabia fazer, né? Então, que era essa base de gestão mesmo, né? Mas eu acho que isso falta para a maior parte dos empreendedores. O que eu vejo é assim, as pessoas, tem muita gente simples, por exemplo, eu falei que a minha base foi indústria lá atrás, né? Então, serralheiro que era da indústria lá atrás passou a empreender, ele abriu uma serralheria. Ele nunca deu certo. Ele trabalhava loucamente até se aposentar, todo machucado, mas porque, assim, ao mesmo tempo ele tinha que dar conta de tudo, né? E é muito difícil você dar conta de todas as vertentes. E olha, eu puxei aí para uma área de um serviço mais bruto, né? Não tecnologia, né? Porque talvez, aqui pensando um pouquinho, a maior parte dos brasileiros, estou falando a maior parte porque são pessoas que não têm uma formação, não tiveram acesso a uma formação, mas eles sabem fazer muita coisa, né? Então, assim, com aquilo que eles sabem, ele está disposto a correr risco. Pelo menos o que a gente vê é que o brasileiro não tem medo, não, né? A gente vê que o brasileiro eu li um mestrado, alguma coisa assim, foi muito interessante falando assim, a pessoa perde o emprego no dia seguinte, ela está fabricando coxinha para vender, sabe? Ela quer ir em frente, ela vai em frente, eu né? Agora, como fazer isso ter caminho, né? O que é que ela precisa? De um lado, precisa simplificar tudo isso que se exige do empreendedor, né? Que é uma carga brutal de enfim, que o Estado joga em cima, né? Ajuda pouco, mas exige muito. O tempo todo fica aparecendo mais obrigações acessórias que em cima do empreendedor, né? E isso não parece que vai mudar tão cedo. É, então, eu vou me arriscar a fazer mais uma pergunta para você aqui. Já estava na hora de encerrar, gente, mas perdão. Porque eu acho que assim, numa empresa tem uma série de tarefas que precisam ser cumpridas para a empresa ir para frente, né? Tem aquilo que é a parte produtiva mesmo dela, que é ou o serviço ou o produto que ela faz, alguma coisa assim, mas tem ó, a gestão, mas tem a parte comercial. Vou separar nessas três partes, né? Um empreendedor, quando ele começa, via de regra, ele sabe fazer alguma coisa e quer desenvolver algum produto com aquilo que ele sabe fazer. Outras vezes, ele domina alguma área de comércio, por exemplo, ele saiu de uma área comercial de uma empresa, ele sabe fazer aquilo, ele sabe vender aquilo, ele conhece o mercado aquilo, mas ele precisa se unir com gente que saiba fabricar ou contratar gente que saiba fabricar aquilo. E normalmente ninguém sabe gerir a coisa, né? Como você enxerga
quais seriam os caminhos para que o empreendedor conseguisse ter acesso a esses três pilares aí do empreender, né? O produzir, o gerir e o vender. Cara, eu estava lembrando aqui de uma frase que eu ouvi de um senhor. Eu morei em Florianópolis durante muitos anos, né? Antes de vir para Portugal. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade que fica ao lado, um município ao lado, na verdade, do município de Florianópolis, que é Governador Celso Ramos. E aí esse senhor era pai, né? Ou era pai de, não sei se ele faleceu, faz tempo que eu não vejo, de um amigo nosso. E ele já era bem idoso. E ele me disse o seguinte: na época eu estava aí cheio de audácia, querendo fazer uma aventura lá, eu fui conversar com ele sobre o mar, que é uma coisa que eu gosto bastante, o mar. E ele me falou: olha, você conhece, mas você não sabe. Então, assim, ele falou: saber é melhor que conhecer, não saber é prático. O conhecimento geralmente é teórico. E eu fiquei intrigado porque ele falou: pô, esse cara me desafiou aí, tá dizendo que eu não sei, né? Então, eu vejo que, assim, para desenvolver esses três pilares, eu vejo que você falou da parte comercial. No brasileiro, ele é muito, sabe vender. Você chega na praia no Rio de Janeiro, todo mundo sabe te vender alguma coisa, né? Chega num comércio em São Paulo, o cara vai conseguir te vender alguma coisa, ele vai conversar contigo, ele vai prestar bem aquele serviço ou atendimento ali, porque ele sabe fazer aquilo. Mas você falou de um ponto da gestão, porque eu acho que a produção, a parte produtiva, talvez ele também saiba, né? Você falou do cara que faliu ali, no dia seguinte ele foi lá produzir coxinha. Você meter a mão na massa e fazer, não acho que é o problema do brasileiro. Não vejo o brasileiro sendo um povo que não mete a mão na massa e faz e executa. Só que aí vem um aspecto da gestão, né? Talvez vá influenciar nos dois aspectos também que você trouxe, que é a parte comercial e a parte produtiva, a parte de produção, na verdade. Então, para você produzir com eficácia, você precisa de uma gestão eficaz, você precisa ter um conhecimento, né? Para aplicar depois esse conhecimento, ter o saber. E para você também ter uma parte comercial que seja eficaz, no sentido de comercializar bem o que foi produzido, não ter excedente, não ter, enfim, toda essa dinâmica de produção, você precisa também ter essa perspectiva da gestão, que vem do conhecer. Aí, novamente, eu vou pro ponto que você trouxe das incubadoras. Já a gente foi falar com os incubadores, os caras estavam dizendo para a gente coisas que a gente já sabia. A aceleradora também. Aí eu acho que a gente olhar para trás, né, e criar iniciativas que cada vez mais venham a municiar esses empreendedores. Lá na Core Angels, a gente tem tentado, de alguma maneira, fazer isso, nos aproximando dos empreendedores, que têm ótimas ideias, ótimas iniciativas, empresas que são, certo ponto, lucrativas, mas que vão esbarrar em um monte de aspectos de gestão, né, que você trouxe aqui, Luiz, que eles não têm mínimo de conhecimento. E que são aspectos, para a gente, talvez que já tenha passado por aquele problema, teoricamente simples de se resolver, né? Mas são simples porque a gente primeiro teve o conhecimento teórico e depois a gente teve o conhecimento prático, a gente passou pelo problema. Eles estão fazendo o caminho inverso, né? Eles estão indo para a prática sem ter a teoria. E aí eu vejo que as iniciativas de webinar, levar à frente o conhecimento teórico que a gente obteve e tal, fazendo problemas práticos, até mesmo escrevendo mais, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de usar o LinkedIn para escrever um pouco mais de coisas que eu acredito, eu deveria escrever mais, porque eu estou criticando isso, né? Eu deveria fazer, e eu sei que eu não faço ainda. Ou fazer lives como essa aqui, chamar outros empreendedores ou empreendedoras que, né, deveriam também estar discutindo, ouvindo um pouco mais sobre esses temas. Eu acho que são pontos eficazes de mudança. Porque, como eu disse, eu acho que o comercial e a produção o brasileiro tem. O brasileiro sabe vender o peixe dele, sabe fazer. E a parte de meter a mão na massa, de produzir, de querer fazer, de querer executar, ele também sabe. Agora, o que ele não tem é esse conhecimento mais teórico da parte de gestão. E que se a gente tem a indústria enfraquecida, a indústria também não vai fornecer isso. Ela está enfraquecida. E aí eu vejo iniciativas muito legais
também para falar de coisas interessantes que eu tenho visto, de startups e empresas pequenas desenvolvendo internamente seus colaboradores, criando um modelo de gestão eficaz, trazendo o conhecimento de alguns, como temas que o pessoal chama de lição aprendida. Trabalhei numa empresa que o pessoal chamava de lunch and learn, né? Então era um momento de, depois do almoço ali, trazer um aprendizado que você teve, para fazer uma capacitação para todos. Então acho que passa um pouco pela empresa também, ou pelas empresas, conseguirem aí trazer esses temas à tona, discutirem internamente com pessoas que já passaram por isso, trazerem convidados, enfim, e fazer com que essa roda gire internamente. Porque a gente sabe que, a gente já disse aqui, né? Pelo governo não vai vir. A transformação industrial, ela é de longo prazo, então não é para agora. Então a gente tem aí o quê? O mercado privado e as empresas que existem para conseguir fazer essa transformação, ao meu ver, né? E as poucas boas escolas que a gente ainda tem aí subsistindo, né? Na universidade, a gente tem, eu acho que um problema que talvez fique uma outra discussão, que é uma discussão até bem profunda na sociedade brasileira, que é um sistema de cotas, né? Não estou aqui para julgar se é bom ou se é ruim, mas o fato é que a gente tem, nos últimos anos, as notas de corte, tanto de entrada na universidade quanto de aprovação nos cursos, muito baixas. Acaba que isso também formam profissionais que têm pouca capacidade de abastecer os postos de trabalho. E quando abastecem, vem cheio de erro de fábrica, né? Cheio de problema de fábrica esse profissional. E aí eu acho que a transformação vai vir por dentro da empresa. As empresas vão ter que promover mais isso. A gente vê um monte de iniciativa interessante. O Itaú tem, acho que é o Itaú Academy, não lembro agora o nome mas é a Academia Corporativa do Itaú. A BTG tem educação corporativa, grandes bancos têm, grandes indústrias ainda que existem no Brasil têm educação corporativa. Então, a educação corporativa, não só nas grandes corporações, mas nas pequenas empresas também, deveria ser mais difundida para a gente ter, acho que, a resolução desse problema sendo mais eficaz, né? Ao meu ver, é mais um problema da gestão do que do problema produção e comercial. Maravilha, Francisco. Gente, mais alguma questão? Acho que vamos encerrando, né? Eu que já burlei a regra aqui. Muito obrigado, foi muito bacana. Acho que tem muita coisa aí para outras conversas também. E vem para cá, fica com a gente, porque a gente fica pensando no Brasil o tempo todo, tá? Muito obrigado, uma boa noite. Muito Vocês já estão obrigado, aí em Francisco. Portugal de madrugada, né? Uma boa. Pô, exatamente. Até Bom para sonho. jantar ainda. É. Tá Obrigada, viu, bom. Francisco? Obrigado. Obrigado.